O livro de Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Esta palavra é uma palavra de juízo. É o juízo de Deus. Um amado aqui do canal, ele me fez a seguinte pergunta. Irmão, esta palavra é depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, é durante a tribulação, antes da tribulação, ou alguma coisa nesse sentido? Queridos, a nossa resposta é para aqui e agora. Já está acontecendo. Isto já é uma verdade. Estão buscando a palavra de Deus. Que palavra de Deus é essa? A palavra da verdade. A palavra centrada na suficiência de Cristo. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse fala de uma única pessoa, o Senhor Jesus Cristo. A pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Quantas pregações estão falando a respeito daquilo que ele faz, daquilo que ele pode fazer uma pessoa próspera, ser curada, ser liberta, ser isto, ser aquilo, ser muito abençoada. Por isso que a maioria dos quadrinhos que se passam, tem um nome para isso, eu não sei, mas se passam, ele vai te abençoar, ele está sempre com você, ele é isso, ele é aquilo que ele vai fazer, vai realizar em você. E Cristo está longe. Esta é a palavra de Deus, que muitos o Senhor está desenvolvendo sede e fome de ouvir a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra, eu disse João 1:1 e João 1:14. Qual é a palavra que o Senhor está despertando sede e fome? E estão com dificuldade de achar no meio daqueles que confessam Jesus. Palavra da cruz, o Evangelho, a palavra transformadora, a palavra que faz de um homem velho um novo homem, uma palavra que leva uma pessoa condenada pelo pecado ser justificada na pessoa de Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, ele diz, pois haverá, 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, uma doutrina de santidade. As pessoas não estão suportando mais. Adultério é pecado, mentira é pecado, idolatrar o dinheiro é pecado, ser desonesto é pecado, não reunir como o corpo de Cristo na igreja é pecado, porque lá em Hebreus diz que nós devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Negar-se a si mesmo, isto é uma vida com Deus e para Deus. Mas não, eu não posso negar, eu quero aquilo que vem de Cristo agregar, eu não quero perder nada. Esta é a falsa doutrina. Você vai ter, você vai ter, você vai ter, você vai ter. Não, Jesus Cristo nos atraiu para nos levar a morrer. Essa é a doutrina do Evangelho. Ele identifica pecado e é pecado. Mas outros querem tantas coisas de Deus,
mas não querem Deus. Por quê? Porque vindo aquilo que é santo de Deus vai confrontar com aquilo que é pecado e a pessoa não quer abrir mão da sua vida de pecado, de miséria, de bebida, de vícios, de adultério, de fornicação, de pornografia, de indiferença com as coisas de Deus. Não querem abrir mão da sua própria vida. Aquele que amar a sua vida vai perder a vida eterna, mas aquele que odiar a sua vida neste mundo, vida psique, esta vida aqui da carne, ele vai ganhar a vida eterna. É uma questão de troca, não é uma questão de associação, não é uma questão que soma as coisas de Deus mais na minha vida. Não, primeiro ele tira a nossa vida pela cruz. Cadê esta mensagem da cruz? Do novo nascimento. Há poucos dias estive conversando com algumas pessoas antigas de igreja. Elas disseram assim: eu nunca ouvi sobre a minha morte e ressurreição em Cristo. Eu nunca ouvi sobre esse assunto que o senhor está falando aí, novo nascimento. Mas já ouviu de muitas coisas. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E ainda, o que diz a palavra do Senhor em segunda carta de João, segunda epístola de João, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Quando nós falamos de Cristo, falamos da pessoa e obra de Cristo. A pessoa gloriosa do Deus que foi encarnado e misturou conosco, identificou conosco e recebeu-nos no seu corpo na cruz e nos ressuscitou, libertando-nos de nós mesmos. Essa é a doutrina de Cristo. Este é o Evangelho. A missão do Filho de Deus foi ir para a cruz e lá na cruz nos atrair e fazer de nós novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma pessoa nova, não é uma pessoa com cargas da velha, trazendo e achando que isto pode agradar a Deus e viver para Deus. Interrompe o velho homem, porque o velho homem foi com ele crucificado. Este é o Evangelho. E a palavra do Senhor diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Pode ter religião, pode ter denominação. Eu sou presbiteriano, batista, pentecostal, universal, congregação cristã, eu sou isto, sou aquilo, pode até ser, mas não é de Deus. Se não estiver com a doutrina de Cristo. Cristo fala da missão, fala da cruz. E na cruz, todos os pecadores, é necessário que eles passem pela fé. João 10, 9, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, mas entrará e sairá. Entrará pela morte e sairá pela ressurreição. Essa é a experiência para o homem de Deus, para a mulher de Deus, crendo que ela morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo e na ressurreição ganhou uma nova vida, para poder viver essa nova vida. Não mais a velha, não mais eu, mas Cristo. Então, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Coisa séria, meus irmãos. Haverá tempo, e já está acontecendo. Fome, não de pão. Sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E ainda, terminando aqui, não termina nunca. Mas vamos aqui caminhar, Isaías 59,
Isaías 59, 14 e 15. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Não está acontecendo isso nos nossos dias? Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Um homem santo, uma mulher santa, ela incomoda os chamados salvos. Imagine neste mundo perdido, então. Incomoda. A santidade de uma vida, de uma pessoa, incomoda aquele que pensa que é salvo, mas vive no pecado. Incomoda. As verdades eternas pregadas, anunciadas, defendidas por uma pessoa regenerada, onde Cristo habita, quando ele ensina, quando ele fala sobre isto e diz o testemunho da sua nova vida em Cristo, incomoda aqueles que dizem que tem nova vida, mas continua na velha e não querem abrir mão. A verdade sumiu, mas a verdade que é Cristo continua mesmo. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos voltar lá. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Outra tradução diz, será perseguido. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Uma liderança sem testemunho. Uma confissão de uma verdade sem haver testificação no seu viver. A verdade sumiu. Queridos, estamos vivendo esse tempo, mas o Senhor Deus tem os seus remanescentes. O Senhor Deus tem os seus, que Ele elegeu e está atraindo para uma realidade espiritual de morte para o pecado e vida para Deus. Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu preciso saber que o meu velho homem já foi crucificado. Tem gente aí, gente evangélica dizendo meu velho homem, o nosso velho homem não foi. Ele é como um Golias que eu preciso destruir todos os dias. Queridos, nós não conseguimos nos safar de nenhum dos pecados. Imagine da natureza chamada velho homem. Meu Senhor, é gente crente descrente. É crente que não creu. É crente que não tem descanso. Porque o homem gosta de fazer. Para depois ficar numa condição de merecimento. E o Evangelho é Jesus fazendo e salvando o pecador pela graça e não por mérito. Louvado seja o Senhor.